Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geopoliticando. Hoje eu quero mostrar para vocês um vídeo aqui a respeito de um drone hipersônico. Antes de eu mostrar isso aqui para vocês, eu quero explicar o que ele é. Isso aqui foi uma exibição que a China fez do drone dela, é o drone hipersônico Mach 3, que foi lançado de um balão próximo ao espaço. Ela fez isso, esse lançamento, como uma espécie de propaganda militar, né, que é uma ostentação da capacidade dela para intimidar os adversários, né? É uma capacidade de armas hipersônicas que é lançada justamente durante esse período aí em que os ânimos entre China e Estados Unidos estão se acirrando, né? As superpotências globais agora vão se armando cada vez mais, o mundo está se dividindo no chamado mundo multipolar que o Putin há tanto vinha encampando, e levando observadores globais a fazerem a pergunta assustadora: a Terceira Guerra Mundial já começou? De acordo com o Shanghai Morning Post, a Academia Chinesa de Ciências lançou esse novo vídeo essa semana mostrando como a China continua expandindo os limites da tecnologia hipersônica. Uma das coisas que a gente pode ter certeza, pessoal, é que nós nunca sabemos o que realmente há de tecnologia já desenvolvida por trás dos governos. Eles mostram algumas coisas como essa aqui, mas quando eles mostram isso, vocês podem ter certeza que eles têm muito mais coisa já pronta. Eles nunca vão mostrar tudo, né? Vamos ver aqui como é que foi o lançamento desse Mach a partir de um balão próximo ao espaço. Eles soltam ele, vamos ver o que acontece. Então veja que ele atinge uma velocidade que é praticamente imparável, né? Um avião desse vem e pousa em terra. Então, eles fizeram um teste aqui para mostrar para os Estados Unidos que eles têm capacidade de levar um artefato nuclear até dentro, né, do território. Vocês lembram quando tinha um balão desses sobrevoando os Estados Unidos? Será que esse balão já não estava fazendo um testes desse e eles soltaram o Mach e sobrou apenas o balão, né? Ninguém se perguntou sobre isso na época, agora é de se perguntar. Enquanto isso, pessoal, o governo da Nova Zelândia planeja introduzir um imposto agrícola para impulsionar a adoção de tecnologias de mitigação de emissões nas fazendas. Na minha visão, pessoal, durante o período do flagelo não teve um governo mais tirânico, na minha opinião, né, do que o governo da Nova Zelândia naquele período, lá no passado. E a gente pode utilizar eles como um exemplo. Eu não sei que tipo de política vigora lá dentro, por que o povo aceita esse tipo de coisa, né, o que é a ideologia predominante lá no meio do povo, mas agora eles vão fazer isso aqui também. Eu vejo isso como uma prévia para o que pode acontecer em outros países do mundo. E uma prévia muito provável, né? Principalmente nos países aqui do Ocidente, América Latina, etc. Então, introduzir imposto agrícola para impulsionar a adoção de tecnologias de mitigação de emissão nas fazendas é o quê? É uma espécie de imposto sobre carbono que vai desestimular os pequenos de plantar, né, e vai começar a empurrar essa terra cada vez mais nas mãos dos grandes proprietários, fazendo uma concentração do poder alimentar, né? Então, na semana passada, o governo da Nova Zelândia divulgou seu segundo plano de redução de emissões para 2026 até 2030. Né? O ministro das Mudanças Climáticas, olha só, já existe um ministério só para isso. Simon Watts afirmou que o plano estabeleceu as bases para atingir a meta zero para 2050 já em 2044. O governo da Nova Zelândia, então, vai implementar esse imposto. Vamos sempre acompanhar. A Nova Zelândia é importante, porque eles estão sempre à frente nessa agenda, né? E o Biden estendeu discretamente a declaração de emergência do período do flagelo para proteger a Big Pharma de responsabilidade até 2020. E aí eu me pergunto, né, será que ele só quer proteger a Big Pharma do Trump? Que o Trump vai justamente ficar nesse período, né, de 2026 a 2029. Depois, não se sabe quem vem. Eles aparentemente já estão mostrando que eles voltam lá em 2030, porque provavelmente nós vamos enfrentar aí uma grande crise, um grande crash econômico durante o governo Trump,
E eles já estão prevendo isso aí, já deixaram. Eu achei assim muito suspeito a maneira como eles protestaram muito pouco a respeito da vitória do Trump. Parecia até que eles estavam fazendo para entregar mesmo para ele, né? Para que a bomba estoure no colo dele, né? A bomba econômica. Né? E a administração Biden silenciosamente se apressou para estender a declaração de emergência sob a Lei de Prontidão Pública e Preparação, até 31/12/2029, para proteger a Big Pharma e os fabricantes do mRNA. Então, de duas uma, ou eles querem realmente proteger as empresas aí que de alguma maneira eles entendem que merece essa proteção, ou porque eles estão em conjunto com eles, têm ações, ou seja lá o que for, ou porque eles estão prevendo que vem mais um período aí de flagelo nesses 4 anos, né? Há quem diga até que já em 2025, e aí eles já estão deixando o campo arado, né? Talvez até plantado. Então vamos prestar atenção nesses detalhes aqui, pessoal. É por isso que as pessoas deixam de antever as coisas, porque a verdade ela está nesses detalhes. Por que eles iriam fazer isso aqui? E fizeram discretamente, né? Aqui a reportagem não conclui nada disso que a gente fala, mas eles pelo menos tiveram a capacidade de anunciar isso aqui, porque a maioria da mídia não anunciou que ele fez isso ao apagar das luzes do governo dele. Então eles perceberam que isso aconteceu, eles não chegaram a conclusão nenhuma do porquê, né, mas ao menos divulgaram isso. E o Putin está dizendo que a Rússia está pronta para um duelo de mísseis com os Estados Unidos. Ele sugeriu na quinta um duelo, né, com os Estados Unidos, que mostraria como o míssil balístico hipersônico Oreshnik da Rússia poderia derrotar qualquer sistema de defesa antimísseis dos Estados Unidos. O problema dos sistemas antimísseis é que eles são preparados para calcular uma trajetória a partir de uma velocidade, encontrar o ponto em que os dois projéteis vão se encontrar, né? Então eles precisam visualizar de onde o míssil está vindo, calcular a velocidade dele, qual o trajeto, e aí eles vão mais ou menos calcular, vão calcular com exatidão onde ele vai estar em determinado ponto, e aí eles disparam e os dois mísseis se encontram e interceptam, né? Só que esses mísseis balísticos hipersônicos atuais, eles não vão em linha reta, eles desviam. E outra, eles voam numa altitude muito baixa que o satélite não consegue detectar. Então ele até tem alguns lampejos de detecção, quer dizer, ele detecta, daqui a pouco ele já some do radar porque ele voa muito baixo e fazendo curvas. Então é praticamente impossível, né? Hoje não existe tecnologia para fazer a interceptação desses mísseis, né? Aí o Putin disse, vamos fazer esse experimento, né? O que ele está propondo? Não vou colocar nenhuma ogiva, nada. Eu só vou fazer o disparo para ver se vocês conseguem interceptar. Estamos prontos para tal experimento, ele disse. Caiu aqui. Aí ele também disse que o Oreshnik era uma arma moderna, embora fosse baseada em desenvolvimentos de designers russos anteriores. A Rússia disparou o primeiro míssil Oreshnik contra a cidade ucraniana de Dnipro em 21 de novembro e não foi interceptado, né? E para finalizar isso aqui eu achei interessante, porque mostra como está a questão geopolítica entre o Ocidente e os países árabes. Isso aqui é uma opinião do site rarefoundation.com. Copa do Mundo de 2034 islamizada. O site considera que isso é uma rendição da FIFA à Arábia Saudita e uma traição ao Ocidente. Será que isso aqui realmente é uma traição ao Ocidente? Ou é porque o governo da Arábia Saudita vê isso como um processo de ocidentalização da própria Arábia Saudita? Porque é difícil que o povo de lá, que é muito tradicional, né, que é muito arraigado a costumes antigos e tradições, se acostume com a ideia que é predominante aqui no Ocidente. Então, quando você
leva a Copa do Mundo para lá? Será que você está fazendo como eles dizem aqui? Legitimando um regime, eles dizem aqui, legitimando um regime opressivo por meio de lavagem de dinheiro, sacrifício de direitos humanos, liberdade dos fãs, integridade moral, em troca do dinheiro do petróleo saudita. Será que é isso? Ou será que isso é uma maneira de ocidentalizar a Arábia Saudita? Eu acho que o site aqui não está percebendo que, no fundo, eu não vejo a FIFA como uma detentora da tradição ocidental, a não ser que a tradição ocidental seja o louvor aos deuses da antiguidade, né? Porque é com isso que eu conecto a FIFA, né? Então, na minha opinião, quem deveria estar mesmo preocupado não seríamos nós, né? Mas os árabes sauditas. Então, eles aqui estão preocupados com o quê? Na verdade, eles estão preocupados com as tradições woke, né? Que não são aclamadas lá na Arábia Saudita, como são aqui por uma vertente, né, do Ocidente, que é a vertente do poder dominante, né, e de uma parte menor da população. Nós vemos aqui que 1/3 da população apoia os valores woke, 1/3 é indiferente a isso e outro 1/3 se opõe. Mas acaba que a classe dominante aqui ocidental ela é apoiadora, né? Então, pelo menos aquela que vinha dominando até o momento. Então é o que predomina aqui por enquanto, né? Que a gente viu no vídeo de sexta-feira, se não me engano, que o Trump ele vai fazer um combate ao wokeismo, porque ele identifica isso como uma política ideológica, né? E não como uma situação natural que o povo vive. Não, ele entende isso aí como um movimento ideológico que pertence aos democratas e por isso ele vai fazer um certo combate à ideologia woke, digamos assim. Enfim, esportes, festivais de música, festivais olímpicos, tudo isso tem muito a ver com política internacional. O esporte ele tem a ver com a geopolítica. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.